E aí vem o primeiro drive, que é tudo que você faz, você poderia estar desfrutando enquanto faz. Só que você esquece desse drive do desfrute. Vocês podem estar desfrutando da aula agora. Nada de presença. É o estado de presença, de fato. O desfrute é estar presente, porque quando você está presente, você percebe as coisas. Por exemplo, o Paulo poderia estar nesse lugar que ele está, tipo, com o céu aberto, top, e ele poderia estar ansioso, mexendo no celular e não estar desfrutando desse lugar. Está num lugar para desfrutar, mas não está desfrutando do lugar. Quem sabe desfrutar, desfruta em qualquer ambiente. Inclusive trancado dentro do banheiro, como eu fiquei ontem. Vou contar a história pra você. Ontem, né? Faltava uma hora pra eu sair de Blumenau. E aí eu entrei no banheiro, já vi que aquela chave ali, a chave e a porta já era meio. Qualquer viradazinha já dá uma travada no final pra abrir, né? E aí, por algum motivo, o que que eu pensei, né? O Ravi, que é o sobrinho da Vanessa, estava lá. E eu fiquei naquela dele bater na porta e abrir, né? Porque normalmente não tava fechando direito. Aí eu dei uma virada a mais na chave. Beleza. Aí fui tomar banho. Gente, o banheiro 100% fechado. Não tinha janela, não tinha nada. E aí, beleza. Aí, beleza, tomei banho e tal. Quando eu fui abrir a porta, nada. E eu botei força na chave, nada. Empurrei a porta, tentei virar a chave, nada. Aí eu mandei mensagem pra Vanessa, né? Eu falei, Vanessa, estou trancado aqui, olha, se do lado de fora tem chave. A Vanessa, não posso fazer nada. Aí eu, beleza, vou me virar aqui. Aí eu tentei passar a chave por debaixo da porta, só que tinha uma borracha, sei lá o que que era. E aí não tinha, não passava nem a chave. Então imagina, tava 100% fechado. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, o que que isso quer me ensinar? Tipo, em qual espaço de confinamento eu tô, ou algo nesse sentido, né? Beleza, não tem o que fazer. E aí eu pensei assim, cara, se eu passar 20, 30 minutos aqui, eu vou começar a meditar. É o que eu vou fazer agora, até esperar alguém chegar. Mas beleza. Eu falei, mas também não vou desistir agora. E eu virando a chave, eu falei, cara, essa chave vai quebrar se eu continuar virando. Mas beleza. Aí eu dei uma respirada, desconectei ali do movimento da chave, encostei na porta e afirmei, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. E aí eu fiz alguns decretos, algumas afirmações, e tentei mais algumas vezes, e eu já tava começando a suar, assim, e meu corpo queria, tipo, porra, dar vontade de arrombar a porta, né? Tipo, chutar e tal. Aí eu aguentei mais um pouquinho e se passando, tipo, já tinha passado uns 5 minutos, acho, não sei se passou 10, que você perde a noção do tempo ali dentro, né? Eu falei, mano, que BO. E aí eu comecei a imaginar, tipo assim, imagine uma pessoa que é ansiosa aqui dentro. Tava fodida, desculpa o palavrão, mas se eu, né, que tenho controle mental, já tava começando a. Porque eu comecei a ficar suado, né? Porque tava ficando calor lá dentro. Ou seja, na mesma hora que eu tava passando por aquilo, eu, tipo, o que que isso quer me ensinar? Em qual lugar eu entrei que pode ser uma prisão? Ou em qual lugar eu estou entrando que pode me aprisionar dessa forma? Por que que a chave não tá virando? E aí eu comecei a pensar naquela hora lá, tipo, a treta rolando e eu. Aí, o que que eu fiz, né? Empurrei a porta de novo com toda a força, tentei virar a chave e a chave trancada. Não, não virava. Tirei a chave, coloquei de novo. Tentei empurrar a chave e virar, não foi. Tentei puxar a chave um pouco para trás, virar, não ia. Aí afirmei de novo o negócio e aí eu pego e falei assim, ó, levanta a porta. Aí eu peguei, botei a mão no trinco assim, botei toda a força que eu tinha para levantar a porta. E aí quando eu virei a chave destravou. Aí eu, caralho. Aí saiu, né? Aí eu falei, tipo, e aí? Ô, Jardel, Ah, essas situações, antigamente mano, era muito sofrido pra me sair também. E hoje eu só converso com a minha intuição quando eu tô numa situação dessa. E aí vem uma solução que aparentemente é ridícula e, e sai, mano, sai desse lugar. Mas antigamente eu passava muito por esse tipo de situação. Tinha um problema e eu ficava tentando do jeito do Paulo um milhão de vezes.
E é muito doido quando você tá nesse lugar de talvez desconforto, aí você vai trazendo a consciência, percepção, e você se permite acessar algo, alguma versão sua que já resolveu aquele problema, mano. Isso é muito massa, velho. É sobre isso. É sobre... E assim, a chave ali foi qual é o aprendizado. E eu ficar estressado e ansioso ali, né? Fazer sentido em nada. Tipo, de fato ia dar ruim, né? Porque eu nem consegui nem pensar pra sair. E aí vem uma chave muito grande nisso. Porque eu fiquei ali fisicamente, mas muitos de nós estamos aprisionados em algo, mentalmente ou espiritualmente. E aí o problema é que você já tem a chave, mas a chave não tá virando, porque vocês estão ansiosos, estão desesperados, muito sufocados. Só que vocês têm a chave está na porta e vocês não estão conseguindo sair. Posso dar um Muitas vezes por exemplo? não se perguntar e não se abrir para as possibilidades, não se perguntar, não entender o que que aquilo quer te ensinar. É o mesmo exemplo lá que eu sempre falo do deserto, né? Muitas vezes. Que você tá no deserto, tá num BO muito grande emocional, muitas vezes ou financeiramente. Só que a chave já, a porta já tá ali, a chave tá ali. Muitas vezes você mesmo se trancou por uma inconsciência ou por medo de algo. Olha a doideira que a gente aprende, né? O tanto de aprendizado. Isso é desfrutar, isso é entender que tudo tá para te ensinar algo. Porque eu mesmo tranquei a porta, com medo de o sobrinho da Vanessa sair correndo e abrir a porta. Eu mesmo tranquei a porta com medo de algo, com um anseio de algo. E depois eu mesmo com a chave, eu não consegui abrir, eu me coloquei naquele lugar. E qual é a chave? É que tudo que acontece no físico, no material, tem uma conexão com o espiritual. O material é sempre uma impressão. E aí na hora vira a chave, o que que tava me travando, me bloqueando, e onde é que eu tinha me colocado. E tem um aprendizado, né? Não esperar por um salvador. Eu fui lá e fiz o que tinha nas minhas possibilidades. Até onde eu podia fazer, eu fiz. E aí, em uma das tentativas, eu consegui. Mas meu dedo tava, tipo, quase ficando roxo de tanto tentar virar a chave, né? E aí eu parei, pensei e fui lá de novo. Então, tô fazendo questão de repetir várias vezes, porque isso é sobre a vida, é sobre a mente, é sobre o espírito. Fala, Carlos. Não sobre tanto. Era mais no começo. Quando isso daí, antes de acontecer, quando eu entro num banheiro desconhecido, eu fecho. Antes de eu fazer o que eu tenho que fazer, eu testo a porta. A porta descarga já para ter uma, né, para não sofrer mais com isso aí. Eu chego aí, o banheiro fecha, o banheiro abre, O negócio, beleza. o negócio é do É, teste do já se trancar, né? Aí lascou tudo, porque tá com vontade de fazer o tá negócio e pelo- já sabe que tá trancado. se trancou, eu vou fazer, de qualquer maneira. Tô trancado mesmo. O problema é fazer, irmão, no banheiro todo fechado e ficar o cheiro ali. Aí, doideira. Aí o desespero é maior. O nível de pressão ali é muito maior. Então, assim, e aí, como é que vocês reagem quando a vida te coloca nessas situações? Eu Meu hoje mantra é. ressignifico tudo. Foi mal, Carlos. Meu mantra é que bela oportunidade de aprender. Então, assim, esse exemplo ontem, cara.
é muito engraçado. Na hora eu virei a chave do que era. Eu falei que eu não me coloco mais a partir de agora. Então, que fique esse aprendizado e essa reflexão. Em quais lugares você se colocou, você trancou a porta e você não está conseguindo sair mais. E no fundo, todos os lugares foi você que se colocou, não foi responsabilidade de ninguém. Não espere que alguém venha para te salvar, você fechou a porta, você abre. Agora mantenha a consciência. E é engraçado, por incrível que pareça, a chave de hoje também está conectada com isso, né? Mas antes, vamos só dar uma respirada, conectado no momento presente. A ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão pela vida, gratidão por ser uma pessoa livre, porque muitas vezes você só sabe que você já é livre quando você tem uma experiência de estar preso. E que cada um aqui, tendo a chave ou não, sabendo que o Senhor tem todas as chaves, e muitas vezes as portas já estão abertas, e muitas vezes a porta estando aberta, algumas pessoas estão na ilusão de não conseguir sair ou achar que estão presas, mesmo com a porta estando aberta. Só que só precisa de um passo para o Senhor dar o chão, porque a porta já está aberta. Então não se tranque quando Deus já abriu as portas para você, só siga e passe. Então, que cada um aqui possa ter esse discernimento e receber esse poder, essa energia, saindo da inércia, entrando em movimento, e que vocês não se percam e não se prendam nessa busca somente pela estabilidade, que vai fazer vocês voltarem, inclusive, para procurar um emprego na CLT ou alguma coisa que muitas vezes já não faz mais sentido, já tem um chamado novo, tu recebe energia para esse chamado. Mas a tua resistência virou a tua estabilidade, a tua busca por segurança, e a tua zona de conforto. Então, que Deus bote mais pressão ainda em você e que você não se prenda muitas vezes à estabilidade, mas que você faça acontecer com todas as forças. Quem é que virou a chave de ontem e de antes de ontem? Eu virei, Jardão. Ontem, da aula da inércia, eu percebi quantas vezes eu busquei esse lugar da segurança do CLT que você fala, de tipo, essa questão da segurança, da estabilidade, desse lugar né, é, de querer aquela coisa que nos dá esse conforto, digamos assim, né? Então, para mim foi muito importante ouvir você falar que também isso já passou pela sua cabeça, porque às vezes a gente só acha que é com a gente, sabe? Então, para mim, foi uma virada de chave, né? A decisão é sustentar independente das instabilidades, né? Porque qualquer instabilidadezinha, muitas vezes eu quis voltar e falar, não, é lá e tal, mesmo sabendo, igual você fala no áudio, né? Na gravação, você fala assim, eu vou entrar, vou fazer um dinheiro, vou sair. Muitas vezes isso passou na minha cabeça, assim, sabe? Vou entrar, vou fazer um dinheiro, vou sair. Então, para mim, foi esse lugar de, mais uma vez, tomar a decisão de assumir o meu lugar, sabe? Desse movimento que eu estou ancorando. Então, a aula ontem, para mim, trouxe muito essa reflexão, assim. Às vezes a gente olha para um ângulo que acha que só acontece com a gente, mas quando a gente vê em volta, tem outras pessoas que passam por processos parecidos, né? Então, é isso. É ainda querer negociar com a versão do passado, né? É isso. Perfeito. Gratidão por compartilhar, por virar essa chave. Foram coisas que já passaram na minha cabeça e muitas vezes elas passam quando você está passando por um momento que o dinheiro não está entrando. E aí você dá um vislumbre na tua mente. Ah, eu poderia conseguir um emprego aqui em Floripa, ganhar 4.000, 5.000 reais em algum lugar, não sei o quê, e eu passo um tempo, vou fazendo meus movimentos para crescer na minha rede social. Parece ser algo muito lógico, inclusive racional. Faz sentido, de fato. O problema é que eu não sei qual é o ambiente que eu vou conviver. O problema é que
quando eu paro de treinar, a minha mente começa a atrofiar. E eu começo a me tornar um ambiente que eu estou. Daqui a pouco eu já não quero mais gravar vídeo. Ah, não era bem isso que eu queria mesmo pra vida. Daqui a pouco eu começo a dizer que, esse negócio do digital já não faz mais tanto sentido. E tudo começa porque em algum momento algo não estava como eu queria. E aí a criança, quando não tá como ela de fato quer, ela quer outra coisa, ela quer ganhar também. Porque o adulto olha e fala assim, cara, se não tá como eu quero, o que que eu preciso fazer para tornar isso e fazer com que aconteça da forma que eu quero? Não tô conseguindo vender todos os dias, cara. E aí? Aí eu vou pra CLT para ganhar um negócio que talvez em uma ou duas vendas eu já faço. O resumo de tudo é postura. Mantenha a postura. E aí, sabe qual é a loucura? Postei um vídeo ontem, inclusive, que eu tinha gravado há muito tempo e eu vi ontem, que é nunca volte pro lugar que você orou e pediu para Deus te tirar. Muitos de vocês oraram, rezaram, pediram várias vezes para sair de um trabalho que não fazia sentido, para deixar de ter um chefe que tratava vocês mal, de deixar sair daquele emprego que você não gostava. E agora, você quer voltar para lá porque não tá dando certo? Nunca peça para voltar para um lugar onde você clamou para sair. Por que que vocês querem voltar para a cidade de vocês muitas vezes? Por que que vocês querem voltar e pensam em voltar para casa dos pais muitas vezes, quando as coisas estão apertando? Sendo que você orou para Deus te tirar de lá e agora você quer voltar. Não peça para ele não peça e não queira voltar para um passado onde você clamou para sair. E aí sustenta, irmão. Sustenta o processo, sustenta a porrada, porque aí voltar para esse lugar é exatamente entrar dentro do banheiro, trancar a porta e não conseguir mais sair depois. Aí se desesperar porque você poderia não ter fechado a porta e aí ficar no desespero lá dentro e não conseguir mais sair. E esse é o problema, né? É assim que o diabo trabalha. Então imagina que ele tem uma, sabe aquela linha de costura, aquela linha bem fina mesmo? Se eu enrolar no teu braço, tu quiser quebrar, tu quebra, não quebra? Não é simples? Agora, se eu não faz só isso, não. Se permite voltar para CLT, não, vai ser só um mês. Não, vai ser só tanto tempo. E aí eu vou enrolando. Vai chegar uma hora, irmão, que não vai dar para quebrar, não. Mesmo a linha sendo muito fina. Ela enrolou tanto que tu tá de fato preso. Então, nessas pequenas coisas, por isso vocês estão fazendo o inverso aqui. Vocês estão desamarrando tudo isso, criando um hábito novo de ser uma nova versão. E parece, para muitos aqui que são conscientes, e aí vocês caem em muitos processos, que é olhar e dizer, pô, tudo isso aí que está sendo falado eu sei, tudo que o Jadeu está falando já está resolvido na minha vida. Aí vocês estão vindo com um copo cheio. Aí vocês não recebem, não desfruta e não destrava. Eu maquiei durante muito tempo minha vida, fiquei maquiando a vida tava feia e eu ficava maquiando ela para deixar ela mais bonita. Sendo que o que era pra eu fazer, eu falar, tu tá feia para um caralho mesmo, eu vou ter que resolver. Era caso de cirurgia plástica. Exato. Tinha que fazer uma cirurgia plástica e eu quero passar maquiagem e reboco na cara. Tô fazendo essa analogia. Quando a vida estiver feia, encara mesmo. E se for um monstro, encara também. E fala, tu é um monstro mesmo, eu vou. E é isso. Se eu não te reconhecer, eu não consigo mudar.
É por isso que dói olhar para sombras, é por isso que dói olhar para várias questões. É melhor maquiar. É muito doido, muitas vezes, achar que, tipo, durante a vida toda uma pessoa te travou, te bloqueou, te fez mal, só que é mais louco ainda perceber que muitas vezes você se colocou nesse lugar durante a vida toda. E a pessoa só agiu porque tu se colocou naquele lugar, ou seja, tu entrou no banheiro e trancou a chave. Então, assim, no final, tudo tem um ganho secundário. A pergunta qual é? Qual é o ganho de ficar qual é o ganho secundário de ficar com essas dívidas? De quem tu tá ganhando atenção? De quem tu tá chamando atenção? Vamos para a chave de hoje. Eu falei que essa semana eu vou começar a incomodar mais, tá? Vamos lá. A chave de hoje, a toxina, na real, é a negligência. Negligência é a falta de respeito, aqui ficou errado, mas é a falta de respeito consigo mesmo por não fazer o que é sua responsabilidade. Negligência é a Já deu. falta de respeito consigo mesmo por não fazer o que é sua responsabilidade. Fala, Paulo. Falou? Ah, tá. Tem alguma coisa em frente do texto, mano, do PDF, não sei. Só pra ti ou pra todo mundo? Aqui pra mim só não tá em tela cheia ainda. Não tá com apresentação ainda. Pera aí. Tá sim, tá, tá bem usado aí. E agora? Show. Foi, né? Beleza. Negligência é a falta de respeito consigo mesmo por não fazer o que é sua responsabilidade. Perfeito. Eu trouxe uma metáfora que a negligência é como um pequeno vazamento em uma barragem. No início parece inofensível, ignorar a gota que cai, ou seja, que seria a tarefa adiada, mas com o tempo, a pressão das responsabilidades acumuladas rompe a estrutura, transformando o que era uma simples tarefa em uma inundação que destrói teus resultados. Então, só para vocês entenderem, né? Se você for negligente com pequenas tarefas, vai chegar uma hora que isso vai acumular e vai gerar um grande problema. Ou seja, a negligência não é passividade, é uma fuga ativa das responsabilidades, são exclusivamente suas. Caracteriza-se por deixar para fazer no último minuto, ignorar ativamente o que tem que ser feito ou enganar a si mesmo pensando que não haverá danos. Isso aqui é um BO muito grande, né? Isso aqui não vai dar muita treta, não. E aí, quando vai acumulando, esse é o problema. Então, Salomão, em Provérbios, disse. Quem é negligente naquilo que é sua responsabilidade fazer, se torna amigo da sua própria destruição. Quem é negligente daquilo que precisa fazer e que é sua responsabilidade, se torna amigo da própria destruição. A causa raiz é a falta de autovalorização. Você não dá a si mesmo o valor que merece. Se o fizesse, não negligenciaria nenhuma tarefa, pois entenderia que o maior beneficiário é você mesmo. Sintomas padrões de autossabotagem. Por exemplo, doméstico. O marido que promete há meses consertar a torneira da cozinha e não faz. Financeiro. A conta que você planeja pagar antes do vencimento, mas acaba pagando com juros. A promessa a si mesmo de economizar é quebrada na primeira promoção que aparece. Ou seja, você fala que vai economizar, aparece a primeira promoção, você já gasta. E aí lembra daquela do ato lá da alienação também, tá tudo conectado. Análise. Em todos os casos, o sistema está ativamente criando seus próprios obstáculos e, frequentemente, colocando a responsabilidade em outras pessoas. Feedback do loop destrutivo, né? Se é negligente com algo, gera um resultado negativo. Esse resultado negativo causa frustração e reforça a falta de alto valor, que aí é muito mais fácil, né? Culpar terceiros ou dar justificativas para evitar a responsabilidade
E tudo isso está conectado à falta de valor. E a falta de valor alimenta, né, a próxima negligência que você vai fazer. Então é um ciclo vicioso aí, autodestrutivo, que a gente entra quando a gente começa a negligenciar. A pergunta para vocês é: quais tarefas importantes vocês têm consistentemente adiado? Quais tarefas importantes vocês têm consistentemente adiado? Olha, câmera fechada. Eu percebi que não é um processo de adiar constantemente, mas consistentemente. E tem diferença. Tem diferença, porque constante é algo que eu adio um pouquinho todos os dias. Ou seja, todo dia, ao invés de lavar a louça depois do almoço, eu fico esperando para lavar só na janta. E consistentemente eu vejo que é quando isso vai se tornando uma bola de neve. E os dois têm problemas, né? Porque quando você adia constantemente, você tá perdendo energia, muitas vezes perdendo resultado, performance. Mas quando a gente adia consistentemente, vira esse caos mesmo. Tipo, quando é tipo deixar uma conta embolando até ter muito, muito, muito juros, né? E eu percebi que constantemente eu tenho adiado a prospecção e a abordagem. E aí eu tava pensando aqui que a minha nova versão, a pessoa que vende com mais facilidade, com mais leveza e com mais frequência, aborda todo dia, nem que seja uma pessoa. E faz isso com mais constância e consistência. E o da consistência, eu percebi que tem algumas coisas também bem importantes sendo adiadas. Perfeito. Bela distinção também, né? Sobre a consistência e a constância. E aí tem um detalhe, né? Não quer dizer que para sempre tu vai ficar sempre abordando pessoas, porque no meio do processo tu pode parar, desfrutar e pensar como trazer as pessoas até você. Se muitas vezes vocês parassem e pensassem formas de trazer as pessoas até vocês, o leque se abriria. Pode perguntar que a resposta vai vir. Talvez não seja na mesma hora, mas ela vai chegar. Então, quais são as outras formas que eu tenho para fazer as pessoas chegarem até mim ao invés de eu ir até elas? Que é muito mais fácil quando a pessoa chega já querendo comprar, eu só preciso explicar meu trabalho e vender. É mais complexo quando eu tenho que abordar, qualificar, conversar, levar para call, porque é como se eu fosse vender para a pessoa. Então, quantas horas na minha semana eu posso dedicar a pensar em formas de fazer com que as pessoas cheguem? Também é uma chave muito forte, né? Porque de fato, cansa e muitas vezes é chato ficar abordando a galera todo dia. Mas se é necessário, eu tenho que fazer, porque lembra, a postura do adulto é faz, reclama menos e faz. E desenvolve novas formas de fazer, né? Então, só abrir esse leque aqui estratégico. E daí consegue dar um exemplo? Eu sinto isso, isso de pausar. Como assim, Jéssica? Fala mais. Eu vou abrir o microfone. Pegando um pouquinho o gancho que a Luísa falou, eu sinto que eu tô no momento que eu tô buscando esse lugar de magnetizar clientes, né? E aí eu tava pensando justamente isso no final de semana. Eu falei, eu quero magnetizar clientes, né? Eu quero entrar na vibração de que as pessoas me procurem, né? Não que eu não vá abordar, mas eu quero esse lugar que eu ainda não desfrutei, eu não vivenciei isso da pessoa vir até mim, sabe?
E aí eu pensei nisso esse final de semana. Eu falei, eu quero magnetizar esse lugar de as pessoas virem me procurar. Então, eu tô entrando nesse movimento de pensar o como fazer isso, sabe? De ter essa ideia. Porque quando a Luísa falou realmente, por exemplo, esse momento eu tô abordando menos, quase nada, eu tô muito desfrutando, sabe? Então, é isso me trouxe essa reflexão também. O que eu tenho para te responder? É uma linha tênue também do desfrute, que muitas vezes a gente. O nosso cérebro ama, né? Descansar, ama desfrutar, e aí a gente não volta pro ritmo do trabalho também, então tem que tomar um cuidado aí. Mas, na minha visão, para ser magnético, eu tenho que estar com as duas energias ativadas, feminino e masculino. A gente acha que o magnetismo em si, beleza, é feminino, mas o aumento da potência tá com as duas energias. Porque imagina o campo eletromagnético tendo os dois lados, né? No desenho, parece ter dois lados, né? Cara, masculino e feminino. Se os dois não estiverem na potência máxima, ou seja, o que quer dizer o masculino aqui? Eu tô agindo também. Eu desfruto no feminino de autocuidado também, de cuidar de mim mesmo, da minha autoestima e por aí vai, da minha energia, e eu também faço as ações. E aí, qual é o problema? É quando eu fico só no feminino, só no feminino, só no feminino, só no feminino, na hora de fazer o masculino, eu dou um, dois passos, e aí eu volto pro feminino. Então, assim, ó, mesmo sendo mulher, ou mesmo sendo homem, tem que cuidar das duas energias. Tem homem que só faz, e nunca cuida de si. Também tá errado. Então, assim, é uma linha tênue. E aí o aprendizado é, gente, eu quero trazer depois uns conceitos de um livro bem massa, até abrir aqui para pegar um contexto, que é aquele livro lá, Trabalhe 4 horas por semana. É um sonho, né? Acho que é Trabalhe 4 horas por semana, acho que é esse nome. É muito massa. Só que qual é a chave? Por exemplo, Jéssica, se durante a semana tu tem várias atividades para fazer, só que só uma delas vai te levar para o próximo nível. E se naquela semana tu só faz ela, em um dia, tu tem a semana toda para desfrutar e fazer o que tu quiser, porque o principal tu já fez. Essa é a chave. O problema é que tu se ocupa demais com várias coisas que não fazem sentido e acha que tá trabalhando porque tá fazendo muita coisa. Acha que tá sendo produtivo porque tá fazendo muita coisa, mas muitas coisas que você tá fazendo não vão te levar para lugar nenhum. E a pergunta-chave é, que é muito simples, é o que que vai me levar para o próximo nível? E aí tu aumenta o tempo de desfrute quando tu faz aquilo. Porque às vezes o que vai te fazer vender hoje é justamente falar com os clientes que tu já teve e fazer uma oferta nova. Mas não. Lá tá a Jéssica criando, por exemplo, tô te dando um exemplo, criando um canal do YouTube do zero para começar a postar e gravar não sei quanto conteúdo. É isso que tu precisa agora? Gente, é só fazer a pergunta. Nesse exato momento, na condição financeira e pro objetivo que eu tenho, que é, sei lá, fazer 30 mil esse mês, o que que são as ações que vão me levar para o próximo nível? Beleza, eu executo elas com prioridade. E aí eu tenho muito mais tempo, porque o resto, e a dificuldade nossa é, tudo é prioridade, né? Tudo parece muito importante. E tudo, pode ser que tudo seja, mas o que que é mais importante agora? Porque muitas vezes fazer muitas coisas é exatamente uma sabotagem para que tu não faça o principal. Guarda essa chave. Muitas vezes fazer muitas coisas achando que está sendo produtivo é exatamente uma distração para não fazer o que de fato importa. E vocês são tão próximos, vocês não têm nem noção. Eu estou procurando aqui os cálculos. Deixa eu ver se eu achei. Ó, um indivíduo, a renda absoluta, trabalha 80 horas por semana e ganha 50 mil por ano. No cálculo relativo, ele ganha aproximadamente 12 mil ou 12 reais e 50 por hora, considerando 50 semanas de trabalho. Indivíduo B, que são os novos ricos a partir desse livro, ele trabalha apenas 10 horas por semana, presta atenção, o outro trabalhava 80 horas e esse trabalha 10 horas por semana e ganha os mesmos 50 mil por ano. Só que no cálculo, esse cara ganha 100
reais por hora. O outro que trabalha muito mais, que ganha o mesmo valor, que seria 50 mil por ano, a hora dele vale R$ 12,50. Esse outro cara que trabalha 10 horas por semana, ele ganha os mesmos 50 mil por ano, só que a hora dele vale R$ 100, porque a gente tem a medida de tempo. Gente, vocês já são muito mais prósperos do que quem trabalha na CLT. Porque a galera trabalha muitas horas por dia, ganha até, pode ser que ganhe um valor mais alto que o seu no ano, só que a hora deles vale muito menos que a tua, que tem muito mais tempo para desfrutar. Só um exemplo. Então você já é muito mais rico e próspero do que eles, só que o problema é que você não se reconhece. Você não entende que a tua hora vale muito mais que a hora de quem trabalha na empresa tradicional. E aí tem um cálculo massa que ele fez, que eu achei legal. Que ele fez um cálculo que, na última vez que eu tinha visto, que era o cara trabalha numa CLT, ganhava 100 mil 100 mil por ano, só que trabalhava, sei lá, 10 8 horas por dia. E tinha um outro cara que ganhava 50 mil reais por ano, mas trabalhava, tipo, 4 horas por semana, algo nesse sentido. E aí, esse cara, o valor da hora dele era 4 ou 5 vezes maior do que o cara que ganhava muito mais. Porque a gente tem a medida de tempo, a liberdade para fazer acontecer. E aí, qual é a chave? Por que que o livro é, né? E aí tem uma lógica. Não é que. A chave é, não é que eu sou preguiçoso porque eu quero trabalhar 4 horas por semana. É porque eu faço o mais importante. Eu faço o que é prioridade para levar ao próximo nível e acabou. Eu não me perco nas distrações do que eu acho que tudo é importante. Então, o que é prioridade para levar ao próximo nível, eu faço. Por exemplo, estou focado no canal do YouTube agora. Eu poderia estar postando no Instagram, de vez em quando estou postando alguma coisa, mas minha energia está toda no YouTube. Porque eu sei que uma vez que eu crescer a audiência no YouTube, acabou, gente, já era. Porque a audiência consome conteúdo bem mais denso. E eu tô vendo crescimento muito rápido pro tipo de conteúdo que eu faço. E aí tem uma chave, né? Que uma vez que cresce o YouTube, pra mim, a maioria desses grandes players do mercado digital muitas vezes cresceram através do YouTube. E aí todas as outras redes cresceram também. E já era um negócio por ter feito muito tempo. E aí qual é a chave? Eu tô compartilhando isso que eu tô fazendo agora. E aí muitos de vocês vão começar a querer fazer o YouTube também e fazer. Só que a pergunta é, qual é a prioridade para você agora? Se é fazer venda, levantar um caixa de 5 mil, 10 mil ou mais, qual é a única ação que vai te levar para o próximo nível? E quantas horas você precisa dedicar para ela? É 1 hora por semana? É 1 hora por dia? Acabou, tu vai trabalhar 1 hora por dia durante a semana, todos os dias e tá livre. Essa é a sacada. E aí tu tem o resto do tempo para desfrutar. Desfrutar de quê? De livros, estudar mais coisas, para inclusive para melhorar aquela ação que tu tá fazendo durante aquela 1 hora. E isso não é ser preguiçoso, porque a gente foi treinado a trabalhar para um caramba, é sair da mentalidade de CLT, porque vocês já são muito mais ricos que quem tá nessas empresas. E aí eu ainda deixo de indicação, leiam o livro, esse livro, trabalhe, acho que é Trabalhe 4 horas por semana, para vocês virarem a chave do que é a mentalidade do novo rico, né? Como ele comenta lá. Eu quero até trazer alguns conteúdos sobre isso também. Vou preparar, mastigar melhor para trazer para vocês. Mas faz parte da filosofia do desafio da escapa. Eu não quero que vocês fiquem pau na máquina só executando. Faz parte da cura de vocês, já, se vocês não vivem isso. Mas depois que eu curei, o que que eu faço? Porque fica cansativo se eu continuar. É a única ação. É a única coisa. É dar prioridade. É o 80-20, como ele comenta também.
Qual é a chave, né? 20%, 80% dos meus resultados vem a partir de 20% de coisas que eu faço. Ou seja, tu imagina que tu executa 100% de várias atividades, só que só 20% delas são responsáveis por 80% dos teus resultados. É só tu descobrir qual é os 20% e focar nele com prioridade. Acabou. Fala, Paulo. Depois a Luísa, depois o Carlos, depois a Jéssica. Mas não se estende muito não pra gente não passar muito da hora. De forma bem prática, Jéssica, se torne perigosamente útil para atrair, para fazer com que as pessoas queiram estar com você e melhora, tá? Na minha percepção, melhora essa relação de trabalho, desfrute e principalmente, pô, plantar, tem que plantar. O que que é o plantar que vai te trazer o resultado, que é o que o Jardel tá falando. Há tempo de plantar, plante muito e na hora de colher, colha muito. Mas em questão de atração, de querer com que as pessoas queiram lhe procurar, queiram lhe comprar, paguem por isso, seja extremamente útil para elas. Resolva problemas que elas não conseguem resolver. E deixe isso muito claro. Perfeito, muito bom, Paulo. Muito bom. Eu comentar alguma coisa que eu esqueci agora, quando eu lembrar, eu falo. Luísa? É, primeiro, eu vou falar para Jéssica, mas pode servir para todos vocês, falando de rotina, algo que eu aprendi com a neurociência e que é muito valioso. É que o nosso cérebro gasta muita energia para fazer decisões básicas do dia a dia. Então, até para tarefas domésticas, como, tipo, essa coisa de qual é a coisa que eu preciso fazer que vai me trazer mais resultado. Eu sou uma pessoa que funciona muito bem com ambiente limpo. Eu gosto muito de acordar, arrumar a cama, arrumar a casa. Eu gosto de almoçar, deixar a pia limpa. Só que eu sei que isso gasta minha energia. E eu descobri que eu fico mais produtiva e eu tenho mais resultado se eu faço antes de organizar as coisas. E existe uma explicação científica para isso. Porque você não está gastando as suas decisões e a energia do teu cérebro para essas coisas básicas. Isso já foi usado, estudado na área da educação, ou seja, se você usar o teu tempo para estudar antes de usar o teu tempo para as tarefas domésticas, isso vai te dar muito mais retorno. Mas eu tenho feito isso com essas atividades que gastam e demandam mais energia, do tipo produzir um conteúdo mais denso. Para mim ainda tem às vezes, né, eu fico ali batendo cabeça para produzir aquele conteúdo, fazer uma abordagem, por exemplo, uma prospecção. Então, com esse conhecimento, eu consegui adequar minha rotina para algo que é tipo, literalmente mais produtivo do que parece ser. Nossa, mas então eu vou trabalhar num ambiente bagunçado? Sim, se necessário, sim. E tem uma outra utilidade para isso também, que é para tudo, na verdade. Tudo que a gente faz, existem coisas que são aquilo que precisa ser feito. Tipo, busca priorizar o que precisa ser feito antes de fazer o que pode tranquilamente ser terceirizado, né? É o que eu tenho chamado de tarefas inadiáveis. E fala muito com o que o Jardel falou hoje, né? Tipo, o que, que a gente está adiando. Faz isso que não pode ser adiado, sabe? Mostra pro teu cérebro que você vai resolver essa treta o quanto antes. Porque a nossa tendência é de procrastinar aquilo que gera mais esforço e que, enfim, é mais desconfortável e desagradável de fazer. E a outra parte, ah tá, eu ia te perguntar, Jardel, dessa questão que tu falou do YouTube, quando que tu diria que é um bom momento, assim? Tu, o que, que tu acha sobre isso? E se tu não quiser falar agora e responder depois também, tá tudo bem. Todo momento é um bom momento, mas nem todo bom momento é um. Na real, tudo é bom, mas nem tudo é bom agora, né? Depende muito. Depende muito quanto é leve pra ti. Depende muito de quanto vai gastar a tua energia fazer isso. E aí a chave que eu inclusive quero começar a trabalhar no YouTube, é ao invés de só sentar para produzir conteúdo de forma estratégica, que tem uma estratégia por trás, mas é começar a gravar tipo os vlogs no meio da rua. Do nada eu tô aqui, tenho um pensamento que eu já faço isso no Instagram, eu vou lá nos stories, só que pego os stories e posto no YouTube. Acabou. Como é que pode ser mais fácil? Eu já vou gravar um conteúdo pro YouTube. Ou pros stories. Eu salvo os stories e posto no YouTube. Acabou, tipo, Mas, fácil, simples.
É o que eu tô Então, fazendo. Escolhi fazer agora porque é algo mais leve, mais fluido, porque eu percebi que se eu aham, fosse sentar e produzir o conteúdo estratégico, ia ficar muita coisa e não ia dar o resultado. Tipo, sim. não é o que eu preciso agora, teoricamente, né? Sim, e assim, Mas, eu tinha falado aquele negócio, né? Tenho coragem de ser superficial no Instagram, de fato. Só que eu não quero me adaptar demais a um conteúdo muito superficial. E aí, por isso que eu comecei a focar no YouTube, porque eu também gosto de falar e eu falo abertamente. Quem quiser assistir até o final, assiste. Quem não quiser, tá tudo certo também. Então, eu gosto de colocar as ideias pra fora e falar, enfim. Então, ache a tua rede social que tá adaptada com a tua linguagem, né? Só que, eu vou falar a visão. A minha experiência com o Instagram. O Instagram, se você souber fazer, passar a autoridade certa, tipo, passar uma imagem certa, comunicação, você vende pra caramba. Tem muita gente que chega, vê um conteúdo meu, já chega pra comprar e às vezes paga o produto com ticket mais alto. Então, deixar o Instagram estratégico também. Mas assim, foi uma decisão minha focar mais no YouTube, botar mais energia lá, mas não quer dizer que eu parei e larguei o Instagram, porque eu sei que se eu deixar lá, vai atrofiar o Instagram, né? E então assim, sinta se é o momento. Todo momento é um momento, mas qual é a prioridade agora, né? Tipo, qual é o teu objetivo? Lembrando que o YouTube é uma plantação. E aí cada semente tu planta, só que aí qual é a chave do YouTube, né? O YouTube é como se fosse uma renda passiva. Porque uma vez tu posta um vídeo lá, o YouTube continua trabalhando por ti. Então tem, na real, são ativos, né? Ele tá ativo trabalhando por ti. Não é um negócio de um tráfego pago que tu paga, tá rodando, quando tu não tem mais dinheiro, ou que tu quer pausar, pausou, acabou. Não é um negócio do Instagram que muitas vezes tu posta um vídeo, ele entrega para certa quantidade de pessoas e para ali. O YouTube, se o vídeo for bom, ele vai, ó. Tem vídeo de pessoas de 6 anos atrás que o YouTube ainda tá entregando. E ele paga muito mais pela monetização. Quando teu canal tá monetizado, se eu não me engano, é em média, tá? A cada 100 mil views, tu ganha US$ 1.000. Vocês têm noção do que é isso? US$ 1.000 por 100 mil views. Depois que cresce o canal. Mais views ativas que contam, né? Então, faz sentido, porque tu não vai ganhar só nas visualizações, né? Tu vai ganhar também mais pessoas que estão te vendo, o YouTube tá entregando mais pessoas, tu pode deixar um produto ali estratégico e acabou. Então, é assim, quer viver a longo prazo, trabalhe o YouTube a longo prazo sem expectativa de crescer rápido, porque pode ser que demore. Mas pode ser que um vídeo que tu posta depois de um mês e pouco cresça e prospere. E aí eu volto ali no conceito que a Luísa falou. Tem outro livro que fala, comece pelo mais difícil. exato. Porque ela foi muito sábia nas palavras, que é o seguinte, tudo que você faz, por exemplo, eu vou ter que, por exemplo, eu vou pro BNI, só um exemplo. Cara, se eu não deixo a minha roupa pronta um dia antes, aí eu já vou acordar 4h40 da manhã, ou às vezes atrasa um pouco mais. Aí eu ainda tenho que pensar em qual roupa eu vou escolher. Eu poderia ter botado no dia anterior. Então imagina que cada dia reinicia a tua bateria. Só que o problema é quando eu deixo atividades do dia passado pro próximo dia, porque eu já vou com a bateria, é, como é que eu posso dizer? Gasta. Gasta em certo sentido. E aí, se eu deixar a pior atividade pro final do dia, que a gente tende a procrastinar, a gente não vai fazer ela. Não vai fazer da melhor forma porque a tua bateria acabou. Então, imagina, tu precisaria de 40% para fazer aquela atividade. Só que tu começou a fazer um monte de coisa antes, um monte de coisa que não fazia tanto sentido assim. E aí, quando chegou, tu só tinha 20% de bateria para fazer uma atividade de 40%. Aí ela vai ter que ser jogada para outro dia. Só que no outro dia, de novo, tu colocou como prioridade pequenas coisinhas. Tu gastou toda a tua energia de novo quando deixou a mais complexa pro final do dia. E de novo não tem bateria suficiente para concluir ela. Só que o problema é quando isso vai somando, né? Vira um caos. E tem uma chave, última coisa que eu vou falar aqui, e isso foi muito transformador para mim. Pode parecer simples, talvez alguns de vocês já até vivam isso, mas pra gente que é mentor e trabalha através, tipo, a gente alcança as pessoas através das redes sociais.
quem ainda não está rodando tráfego, né? Eu, por exemplo, não é uma coisa recorrente. De fato, a minha forma de chegar nos clientes e de eles chegarem até mim é fazendo conteúdo no Insta e nas outras plataformas. Por que que você ainda está vivendo como se isso não fosse o que você é? Tipo, essa foi a pergunta que me atravessou. Eu ouvi um produtor de conteúdo que eu gosto muito, ele falou, cara, eu parei de tentar encaixar a produção de conteúdo na minha rotina e passei a viver a produção de conteúdo Exato. enquanto rotina. Antes de tomar café da manhã, antes do tenho que fazer tal coisa, a prioridade máxima, tipo assim, coloca isso no teu coração, sabe? A minha prioridade enquanto ser vivo agora é servir através da produção de conteúdo. Quando eu coloquei esse drive, meu, revolucionou, assim, a minha rotina e a forma com que eu fazia as coisas. Porque antes eu sempre ficava encontrando tempo para. E agora eu faço conteúdo o tempo inteiro, tipo, igual o Jardel falou, assim. Começo a gravar quando tô fazendo alguma coisa aqui dentro de casa, ou veio uma ideia, eu já coloco ali, já produzo. E antes eu precisava sentar, parar, tipo, igual um CLT. E eu acho uma coisa meio burra, porque dá um gasto energético muito maior, a gente procrastina, tende a não fazer. Enfim, fica a contribuição. Maravilha. Perfeito. É isso. Inclusive, como é que eu tô gravando o vídeo agora? Eu vou assistir um. Presta atenção, olha a chave, né? Exatamente isso que a Luísa falou. Eu vou assistir um vídeo pra aprender com aquele vídeo. Aí eu vou assistir o vídeo. Depois, no futuro, eu vou ter que parar. Se eu quero gravar um vídeo daquilo. Eu volto naquele vídeo, aí eu tenho que assistir de novo pra lembrar do que eu vou fazer agora. Eu tô assistindo um vídeo. Eu virei uma chave, eu já volto o vídeo, já boto pra gravar, assistindo o vídeo, comento sobre quais foram os insights, salvo, continuo assistindo o vídeo que eu tô aprendendo com ele, faço as anotações, já gravo um outro vídeo e acabou. Resolvi, ao invés de ter que passar tempo depois, tirar um momento do meu dia para voltar no vídeo, talvez já nem lembro mais, para assistir de novo, para tentar gravar. Por exemplo, se vocês viram o que eu postei do Dr. Joe Dispenza, fui lá, gravei dois vídeos, fazendo um react dele, né? O vídeo dele falando, eu pausava o vídeo, comentava, pausava de novo, comentava. Muito fácil fazer isso. E eu atrelo a autoridade dele e a minha imagem. Pega essa chave. Neuroassociação. Quando as pessoas começam a te ver com pessoas famosas, elas começam a atrelar aquilo a você também. Então, assim, aproveitem. Aproveitem, vivam a vida de vocês e gravem a vida de vocês. A vida de vocês é o conteúdo. Não é as tuas formações, não é o conteúdo técnico em si, é o que tu acredita, é a tua visão de mundo, é a forma que tu pensa, é os teus insights. Por exemplo, a gente tem no dia do encontro lá do desafio, né? Tava a Vanessa, o Paulo, a Luísa, não sei se a Jéssica já tinha chegado, a Marina, acho que antes. A gente tava com as conversas mais expansivas. Aquele lugar, se tivesse uma pessoa normal vendo aquela conversa, ia achar que a gente tava sobre efeito de droga, né? Só que a gente que é muito consciente, a gente sabe. E aí, pra quem tá começando agora, essas consciências são ayahuasca pra eles, né? Então, quantos insights tu tem durante o dia, percepção, já pega e já grava. Pega e fala. E as pessoas a gente conhecer de fato como tu é. Como é que tua cabeça funciona. Então, Carlos, manda ver aí. Então, sobre. Bom dia, galera. Gostaram de ganhar Pix? Gostoso, né? É bom Então, demais, sobre. velho. É bom demais. Sobre o CLT, até a mensagem que eu passei ali. E assim, a questão da liberdade e fazer mais com que a gente faz do que o CLT. Só que vem uma reflexão que está me batendo aí já tem uns 3, 4 dias. Tem uma amiga nossa
que ela é do CLT, eu falei com ela esses dias sobre isso. Ela é do CLT, e hoje nós até parabenizou ela e tal, ela comprou um carro novo, tá para chegar tudo. Ela paga o apartamento, ela tem o que ela quer, ela desfruta adoidado. Aí eu pensei assim comigo, mostrei para ela o dia, mostrei para ela um dia antes, o que foi o dia do evento, Jardel, que a gente, o encontro que a gente fizemos, que eu cheguei atrasado. E no outro dia, que foi o dia que você teve lá na clínica, ela teve no dia da clínica lá, né, depois ali pelas 6, 7 da noite. Aí eu falei, olha isso aqui foi o que eu fiz de ontem para hoje, né? Ela falou, nossa, mais do que o meu salário. Eu falei, então, só que eu não tenho o controle do meu dinheiro, né? Eu falei com a Marina, mas como que você faz tudo isso com o seu do CLT, você entendeu? É o controle, tipo, o objetivo dela maior é isso, é esse aqui, é construir isso aqui para ela, que é pagar o apartamento, chutou a vaquinha dela, que era o Uno velho, né? No caso, eu tenho a minha vaquinha ali, mas eu tô cuidando dela, né, que é meu Celtinha, e, e comprou um carrinho novo, né? Show de bola. E eu fiquei assim, meu, o que acontece comigo? Se a gente faz isso, é lógico que é temporada, né? Mas dá para você se organizar e ter aquele cuidado de cuidar do dinheiro, para que propósito ele está servindo, né? Tipo, é o desfrute, legal. Mas e o teu objetivo maior? Os teus sonhos, né? Os seus sonhos. Tipo, ela falou, nossa, eu tava doido por esse tênis aqui, nós encontramos ela na igreja, que ela convidou a gente pra igreja, a gente foi ao domingo. Nossa, eu tava louco por esse tênis aqui. Aí eu peguei o ticket de desconto que não sei o que, não sei o que, tava de R$ 300, eu paguei 150. Eu falei, cacete, velho. Às vezes, tipo, assim, é lógico que ela tem a oportunidade e tem os meios de conseguir aquilo. E tem os vale alimentação por conta do CLT, as coisas. Aí eu falei, eu não, eu sou ao contrário, tipo, eu vou, pesquiso o tênis, aí esse eu gostei, eu pego e não tô vendo. No caso, eu precisava mesmo comprar, porque o meu tava, já sumiu a sola, deu correr, andar e usar para trabalhar, e tá só o PU, tá só o cadáver, por assim dizer. E eu falei assim, é igual aquele negócio que a Luísa mandou ali, para que que eu quero, por que que eu quero e para que propósito eu quero, né? Essa é a chave de tudo que a gente vai querer fazer para ter, né? É necessário? É. Tipo, por assim dizer, eu tenho que controlar mais a mão, não ser escasso, mas por um objetivo maior, né? Não que o CLT tá se você está numa prisão, mas se você está naquilo e está almejando aquilo, e aquilo é mais forte que toda aquela angústia que às vezes você está, nossa, amanhã já vou trabalhar, né? E fica louco para sair, nossa, já quero dar 6 horas, quero ir embora daqui. É maior, até entre aspas, vale a pena, né? Depois Tá. do resultado final. Que às vezes, depois que eu conseguir isso aqui, eu vou sair do CLT. Mas às vezes ela está naquela prisão por conta desse objetivo que ela tem. Porque Uhum. ela tem isso já descrito no propósito dela de conquistar aquilo. Então, se eu sair agora, se ela não tiver uma torneira junto com o CLT dela, ela vai ficar, entra em colapso, porque como é que eu vou pagar isso, como é que eu vou pagar aquilo, né? Total, total. Muito E olha o que eu massa. escrevi aqui, e olha o que eu escrevi, e outra coisa é, eu quero também aprender sobre o lance do YouTube aí. Eu só tenho um Perfeito. vídeo no meu canal, deve ter uns 10 anos já quase. Vou preparar depois um conteúdo sobre o YouTube. Eu tô fazendo uns testes aqui, tô estudando com algumas pessoas. E aí, quando eu for validando aqui alguma coisa, eu vou trazendo. E aí, só um adendo, né, sobre a tua fala, Carlos. A CLT, para algumas pessoas, de fato, é uma dádiva. Tem muita gente que ama o que faz, trabalha. Cara, tá vivendo o propósito dela é a CLT. Só porque que eu bato muito que o CLT é uma prisão para vocês? Porque eu vejo vocês como governantes que precisam assumir o reino.
E vocês vão prosperar e expandir cada vez mais e crescer cada vez. Quando vocês acharem que chegaram num lugar legal, irmão, tem muito mais para viver. E não se prenda àquele lugar. Então seja, tipo, sejam invencíveis. E eu vejo vocês, não faz sentido vocês já saíram da caixa e voltar para uma caixa. Sustenta, aguenta e aprende as capacidades necessárias, o conhecimento necessário, porque muitas vezes só falta um conhecimento necessário. Ah, não estou tendo cliente todos os dias. Para de esperar cair do céu, para de achar que o cristal do quartzo rosa vai ser vai trazer as mulheres. Não, não, se eu juntar esses dois cristais, vai chegar cliente todos os dias. Cacete, vai procurar um conhecimento estratégico também para tu aprender a fazer, aumentar tuas capacidades, testar novas formas de fazer. Então, assim, o que o Carlos falou foi bem massa. E eu falo com muita ênfase para vocês. Na minha percepção, para vocês, voltar para a CLT é uma prisão. Porque eu sei e eu vejo o tamanho que vocês são internamente antes de vocês se verem. E não entra ninguém no desafio da SK que não seja chamado para governar, que tenha um chamado muito forte. Então vocês têm um poder muito grande de assumir um governo, assumir a individualidade de vocês e trazer o reino de Deus para a terra através da fala de vocês, das percepções de vocês, do look set de vocês, que é a configuração do olhar, do mindset de vocês, que é a configuração da mente de vocês. E para mim não faz sentido vocês pararem de falar, vocês pararem de ser vocês. Porque é ser vocês, é sendo quem vocês são, que vocês vão trazer o reino de Deus para a terra. E tá tudo bem quem tá vivendo a realidade diferente e não queira mudar, as pessoas que estão na CLT, porque muitas delas estão felizes e elas estão cumprindo o propósito delas lá. Nem todo mundo recebeu um chamado muito forte. Provavelmente daqui a alguns meses ou anos elas receberão. Ou talvez não. Só que aproveite, se você foi chamado, você já é um privilegiado. Olha isso aqui, ó, que eu coloquei agora, ó. 10K. 10K3, se eu não errei o símbolo, tá tudo certo. Maior ou igual a Hertz. Massa. Jéssica, manda ver aí só pra gente agilizar aqui Tá. e finalizar. Não, então, é só um comentário mesmo. Você falou da questão da mentalidade CLT, né? Que você falou, tem que ter, tipo, sair da mentalidade CLT. É exatamente essa questão que muitas vezes eu me pego, essa mentalidade do CLT de, tipo, fazer, 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 sabe? E aí, quando você para, você fica se sentindo um pouco mal de parar, que é uma coisa que eu trouxe no desafio da SK, que eu sempre fui muito movida ao fazer, 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 principalmente movida pela questão da urgência, sobrevivência barra urgência. E aí eu fazia esse movimento do fazer, fazer, fazer. Era só um compartilhamento mesmo do conteúdo, desse comentário que você fez, e que faz muito sentido por aqui. Esse encontro entre o equilíbrio, eu preciso fazer, é o movimento do adulto, mas eu não entrar no automático, que às vezes é muito lugar que eu entro, entende? Tipo, eu começo, eu vou, é o que eu te falei uma vez, eu vou para os extremos. Ou eu vou para um lado e eu quero salvar o mundo, ou eu vou para o outro e falar, não, agora eu vou parar, sabe? E aí, às vezes, esse lugar, para mim, pode falar. Beleza. Tudo isso que tu falou, percepção. Não vai mudar Uhum, nada. uhum. Qual é a decisão? E qual é a ação que tu vai fazer? A decisão é que a partir de agora eu vou ver, levar ver o que vai me levar para o próximo nível, qual é a minha prioridade. Então, estabelecer um horário ali, uma quantidade, pronto. E Essa é a ação e a executar. decisão. Perfeito. Isso. A ação define uma atividade e não tem problema tu ser uma fazedora. Na real, é muito bom ouvir isso de uma mulher, porque, tipo assim, muitas mulheres, principalmente terapeutas que eu já trabalhei, que eu já atendi, não conseguem fazer. Uhum, Mas não consegue mesmo. É viver de percepção o resto da vida, mas na hora para fazer um simples conteúdo, a pessoa não consegue fazer. Então agradeça por ter essa capacidade de fazer demais. Agora sim, ao invés de fazer demais coisas que não são necessárias, faça mesmo o que é necessário.
Porque se tu começar a focar nos 20%, que é o que vai te levar pro próximo nível, e tu se tornar uma fazedora em cima desse 20%, tu vai ficar rica assim, ó. O problema é que fazer demais, achar que tá sendo produtivo, entrar no automático em coisas que não te vai levar pra lugar nenhum. Sim, Essa é a chave. perfeito. E lembra, a percepção tu já teve, é perceber os padrões quando tu tá entrando nisso. Mas se tu entrar nisso fazendo o que é vital para te levar pro próximo nível, tu vai prosperar muito mais rápido. A única questão aqui é fazer demais coisas que não fazem sentido nenhum. Entendeu? Pra mim, essa é a Sim, chave final, assim. Fazer o que é virou uma, necessário. sim, virou uma chave. Eu já anotei aqui tudo que vocês falaram e já me deu uma clareza, assim. Enfim, é isso. Outra pergunta. De que forma minha negligência tem prejudicado meus resultados e relacionamentos? Vamos acelerar um pouco mais agora. Oi? Qualquer coisa, anota a pergunta para vocês continuarem ali. Vamos lá, percepção. A negligência é um ato de desrespeito consigo mesmo. Você é o único responsável pela sua vida e você é o maior beneficiado ao cumprir essas tarefas. Afirma junto comigo. Eu decido me amar e me priorizar, assumindo a responsabilidade total pela execução do que precisa ser feito. Ação. Liste três coisas que você tem negligenciado, que vocês já provavelmente já fizeram, e assuma a responsabilidade pela execução imediata de cada uma delas. Porque eu vou fazer uma pergunta bem sincera e vocês respondam. De todas as toxinas que passaram, quantas vocês negligenciaram as ações? Duvidar, teve gente que fez um dia ou dois dias só, no máximo. Eu não assisti as duas aulas no final de semana. Não, tipo, beleza. Não assisti no final de semana. Pra mim é melhor do que ter assistido e não ter feito nada. Porque a consciência foi dada e não fez. Às vezes é melhor não ter consciência do que ter consciência e não fazer. É muito pior. Que a responsabilidade aumentou. A negligência é neutralizada não com o pensamento, com o movimento. Assuma a responsabilidade e execute. E aí finalizamos o encontro de hoje. Perfeito.
E a missão de hoje, como eu falei, eu vou incomodar um pouco mais essa semana. E na semana seguinte eu vou incomodar mais ainda. A missão de hoje não é só virar essa chave, né? No caso, entender ali o que vocês estão negligenciando. Mas hoje vocês vão gravar um vídeo em lifestyle, ou seja, vocês vão estar, tô indo pro trabalho, para uma reunião, tô indo na rua, tive um insight, o insight ou o aprendizado que vocês tiveram, vocês vão pegar o celular com a bendita câmera para vocês e vocês vão começar a gravar e vão falar. E aí vocês vão postar no Instagram e no YouTube. Uma percepção, uma visão, uma dificuldade que vocês tiveram que vocês passaram por ela. Essa é a missão. E aí, quando cumprir, postou, manda o vídeo lá no grupo e fala assim, ó, missão cumprida. Fechou? Tem gente que tá balançando a cabeça meio devagar. Para mim é bem difícil, mas vamos lá. É isso aí. Cada dia mais fácil, Carlão. Cada dia mais fácil. Bora, todo mundo tá junto nessa aí. Vamos dar. Fechou? Tchau, tchau, abraço. Ótimo dia, ótima semana. E é engraçado o negócio, né? Vocês viram que teve um dia que vocês venderam, tipo assim, cara, bizarro o número de print ali no grupo. Vocês estão percebendo que estão tendo várias horas iguais. Eu todo dia tô vendo várias horas. Eu não tô mandando lá, mas tô vendo todos os dias. Ontem eu vi umas 5 vezes. É porque vocês estão vivendo o flow. Vocês estão vivendo uma nova realidade, uma nova vida e um novo tempo. Não sei se vocês estão percebendo o que está acontecendo internamente e externamente com vocês. Mas essas. O Dr. Joe Dispenza ele comenta que as horas iguais é como se você estivesse numa trilha e aí as horas iguais aparecem dizendo assim, ó, pode continuar, você está no caminho certo. Você está indo pro próximo nível. É o teu eu do futuro botando as placas para você ver. É aí, vai, só segue. É exatamente aí. Tá alinhado, vai. E o engraçado é que não é uma ou duas pessoas, é todas. Eu vou mandar essa apresentação lá no grupo lá para vocês também. Fechou? Então continue nesse flow, nesse fluxo, cuidando de si mesmo, Mas deixando assim, de ó, negligenciar, fazendo as ações. E essa semana eu vou botar mais pressão, tá? Então não deixa para amanhã, a atividade é hoje, tem que postar o vídeo hoje. Não existe amanhã, é hoje. só hoje. Só Mas hoje. assim, ó, 28 também, 28. Mas o símbolo do relógio é divisão, então 20 é o horário depois do meio-dia e é 8 também. Então é 8 e 8, só que convexo. O Então caso, 20 dividido por 8 dá 4. Entendeu? o caso querendo A gente, hackear o Cronos. então, tipo, 19 e 7 é 7 também, só que depois do meio-dia. Aí Deus lá de cima. Conversa é essa, menina? Eu botei as horas já aqui igual tu quer mudar. Olha, o meu celular fica em inglês, né? E aí, quando chega às 7 da noite, fica 7 7. Porque, tipo, em inglês não tem 19, né? É 7. Aham. Então, ó, eu já tô hackeando, não sei vocês. Ah, Não, mas o que ele quis dizer é que, tipo assim, é 07 da manhã e 19. Não foi isso, não? Foi isso que eu entendi. Não sei. Agora eu não enfim, entendi. A lei dos fatores não altera o produto. na lei do produto não altera os fatores. Gente, é isso, tamo junto, valeu. Até mais tarde. Logo eu mando o vídeo lá também e mando a apresentação. Fechou? Tchau, tchau.